meus queridos, namastê. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para a gente dar sequência à nossa conversa sobre autorresponsabilidade. Hoje eu quero conversar com você sobre meditação e autorresponsabilidade. Como a meditação nos devolve o poder sobre as nossas próprias vidas. E para isso eu vou voltar um pouquinho em alguns conteúdos lá de trás, do comecinho do nosso portal. Convido vocês que entraram agora a dar uma olhadinha nos conteúdos lá do começo. Pode ter bastante coisa significativa para você na construção da sua relação com os conteúdos aqui do nosso portal, tá bom? Meditação e autorresponsabilidade. Questões. Nós já falamos que a nossa mente é sofredora, que a nossa mente física, que vive a serviço do nosso ego, ela tem a função de nos defender de dores e de danos e de prejuízos e de sofrimentos que qualquer situação ou pessoa possa nos causar. Não é verdade? A gente já falou disso. Então a mente ela vai estar sempre olhando as situações negativas, o lado negativo das coisas, para que olhando o lado negativo ela te proteja desse mesmo lado negativo, de dores que você pode vivenciar. Então, tem uma questão que é muito da mente que se chama reação. A mente é reativa, a mente reage às situações. Por quê? Porque a reação é uma pronta, é uma rápida defesa. Então, por exemplo, se alguém vem te bater do lado de cá esquerdo, já vem, o seu corpo já vai fazer assim, já vai colocar a mão instintivamente numa reação quase automática para a defesa. Isso também acontece com os nossos conteúdos mentais. Os nossos conteúdos mentais, o nosso cérebro, ele já tem rotas neurais programadas e cristalizadas em determinadas respostas. O nosso ego tem, a nossa psique, por sua vez, tem um repertório de respostas para determinadas situações da nossa vida. Então vamos pensar que sempre que alguém me fecha no trânsito, eu grito um palavrão para me defender, é a minha reação. Alguém me fecha, eu grito um palavrão. Alguém me fecha, eu grito um palavrão. Essa é a minha defesa da minha mente. É o que eu acho que me defende das pessoas quando elas me agridem no trânsito, por exemplo. De tanto eu usar essa mesma defesa, o meu cérebro cria caminhos neurais e ele passa sempre por aquele caminhozinho ali porque ele já conhece. E o meu ego, né, a nossa mente que funciona a serviço do ego para nos defender de maiores danos, preocupações, tristezas e sofrimentos, para impedir que dores que já aconteceram aconteçam novamente, ele vai usar esse repertório de respostas rápidas para nos defender. Então, se alguém vem te fazer alguma proposta, por exemplo, alguém liga, você atende o telefone, alguém fala, eu gostaria de falar com a senhora Roberta, já com aquela voz de telemarketing, a minha mente já fala assim, desliga, 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 porque para mim é um incômodo e a mente quer fugir do incômodo. A mente reage. É a resposta que vem rapidamente. E isso acontece com cada um de nós por motivos diferentes, por causa das dores que a gente já viveu lá para trás. Se a gente já teve muitas dores, por exemplo, em relação a relacionamento físico, a relacionamento afetivo, que também é físico, em relação ao relacionamento afetivo, o que eu quero dizer, se eu tive muitas dores lá atrás em relação a isso, quando vier uma nova situação no sentido de relacionamento afetivo, ainda que seja de um amigo, falar, fulano falou que está apaixonado por mim, a sua mente vai te falar assim, balela, já escutei isso um monte de vezes, para te defender. Só que a gente já sabe também aqui no portal que a mente mente, não é verdade?
Pode ser que uma pessoa que esteja falando, eu estou apaixonada por você, que ela esteja de fato, e aí se sua mente te defender disso, você vai te defender de viver uma nova história, né? E aí o que eu quero dizer? Que a mente reage e o coração responde. E a resposta, quando que a gente responde uma questão de prova? Como que a gente responde? A gente responde depois de análise. A gente responde depois de tempo. A gente responde pensando e a gente responde de um outro lugar, do lugar do saber. E eu gosto dessa palavra saber porque a origem dela no latim é sabor. Vem do paladar, do experimentar, do saborear. Então, quando eu respondo do lugar da experiência, da ação do coração. O que a meditação tem a ver com isso? Quando nós meditamos, percebendo a respiração, ou seja, da forma que você preferir meditar, a meditação aumenta o espaço entre o estímulo externo e a nossa resposta e a nossa reação. Então, se eu medito com consistência, constantemente, se eu tenho o hábito da meditação, aos poucos eu vou saindo do mental, porque os meus pensamentos vão estar mais equilibrados, mais organizados. Eu vou saindo do mental que reage para vir para o coração que responde. E isso me trará autorresponsabilidade, porque quem vive na reação não vive na autorresponsabilidade. Porque responsabilidade não é responder com habilidade às situações da nossa vida, não é reagir com habilidade, porque a reação ela não pede habilidade, entende? A resposta pede uma habilidade, um trato, experimento. A reação não, a gente reage no automático com o que a gente já tem, e isso não é autorresponsabilidade. Então, praticar a meditação aumenta o meu nível de autorresponsabilidade, porque eu vou aprender mais a dar respostas ao invés de dar reações. Faz sentido? Aí entra numa segunda parte desse vídeo. Ah, Roberta, mas eu não consigo meditar não é pra mim, eu não consigo parar de pensar, eu durmo. E aí? Aí é a gente pensar em quais historinhas a gente tem contado pra gente mesmo, pra gente não fazer o que a gente precisa fazer. Quais as desculpas, quais as desculpas que eu tenho dado para não meditar? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não sei fazer direito, eu não sei fazer como é certo. Ah, eu não sei como é que faz. Olha, o que eu posso te falar sobre meditação é que não existe certo e errado. Existe um errado, que é não meditar. É lógico que você vai precisar decidir se você vai querer meditar com música, com uma meditação guiada, com uma meditação do yoga, por exemplo. O que vai se conectar mais com o seu coração? O seu modo de meditar. Mas eu te falo que se você assentou, prestou 2 minutos de atenção à sua respiração, já está correto. Porque a meditação é você dar serviço para sua mente e interromper um pouco o fluxo de pensamentos, diminuir o fluxo de pensamentos. Não é ficar sem pensar, isso é um mito, não existe não pensar para o ser humano. É diminuir o fluxo de pensamento. É por isso que diminuindo o fluxo de pensamento, a gente sai um pouco do mental e vem mais para o coração, para esse lugar que sempre tem espaço para acolher tudo que é, para aceitar tudo que é. Hoje eu estava num supermercado e eu encontrei uma ex-aluna minha que me falou que a mãe dela faleceu. E ela falou assim, Roberta, eu achei
Eu descobri uma fortaleza em mim que não existia, porque eu achei que eu não ia conseguir nunca passar por isso, perder minha mãe. E eu descobri uma fortaleza em mim que eu não sabia que existia. Aí eu falei com ela, é porque no coração sempre tem espaço para acolher tudo que é, ainda que a gente ache que não. Na hora que a situação de dor chega, na hora que o desafio chega, é difícil? É, a gente sofre, a gente chora, mas no coração sempre tem espaço para acolher o que é, o que acontece, o momento presente, o aqui e agora. E aí, quando a gente se dispõe a meditar, independente de qual for a técnica que a gente vai usar, esse espaço do coração, a gente dá um uso melhor para ele, a gente abre esse chakra que a gente tem aqui, o cardíaco, e as coisas acontecem de forma mais suave. E eu vou te falar, não é consciente. Eu vou falar com vocês que deve ter mais ou menos uns 3 anos que eu estou em prática de meditação. E assim, desses 3 anos, uns 2 foi assim, meditava na hora que eu queria, no dia que eu queria, não, sem consistência nenhuma. De 1 ano para cá, que eu medito todas as manhãs consistentemente. E aí não é assim, olha, o problema está vindo, vou abrir espaço, não é nada consciente, sabe? É na hora que a coisa acontece, simplesmente você se pega reagindo de forma diferente. É na hora que tem um problema, você fala, cara, não tem saída. De repente, abre um espaço e a saída surge. A gente consegue se conectar mais com a intuição, com os sinais que vêm do mais alto. E tudo isso vai trazer para nós mais autorresponsabilidade, porque a gente vai sair da reatividade de ficar assim, um xingou aqui, eu reajo como eu tenho reagido desde sempre, um me xinga aqui, eu chuto ali, um me xinga aqui, eu chuto ali. Quem é que está governando a minha vida? As minhas reações? A minha mente? Os meus pensamentos? Porque se eu diminuo o fluxo de pensamentos, encontro um lugar mais de centramento no meu coração, eu começo a dar respostas. E dar respostas é agir com responsabilidade. Dar respostas é entender que sou eu que direciono o que eu quero dizer para as pessoas e não o meu inconsciente, não o meu automático. O inconsciente, ele de ordem geral dirige muito a nossa vida. As crenças que foram colocadas em nós na infância dirigem muito a nossa vida. Mas assumir o papel da autorresponsabilidade é decidir que a gente quer fazer diferente. E aí muitas pessoas dão 1 milhão de desculpas para não meditar e eu fico entendendo hoje, inclusive aconteceu comigo, que o que a gente não quer mesmo, e isso é um processo regido pelo inconsciente, é ter aquele momento de sentar e estar comigo mesmo. É aquele momento de sentar e olhar para as minhas questões. E olhar para dentro. Eu já vi pessoas me falar assim, não consigo meditar não. Nossa, ficar 5 minutos sentada ali sozinha, eu e eu. É, sozinha. Você e você. É o momento de olhar para você. É o momento de analisar como está a minha respiração. Como as pessoas, se elas respondem ou reagem às questões da vida, a respiração já diz. Se ela é uma pessoa que fica na hora de que dá um problema, e tá assim, já dá para saber que ela reage. Se na hora que tem um problema a pessoa faz e dá aqueles 2 segundos para pensar em algo, muito provavelmente é uma pessoa que responde às questões da vida. E aí o convite que eu faço para você hoje aliás, alguns convites que eu faço para você hoje. Não está meditando? Se questione. Qual é a desculpa que eu tenho dado? A desculpa que eu tenho dado é que eu não tenho tempo. Cara, aí eu te falo, se você não tem 5 minutos do seu dia para dedicar a você, a sua prática meditativa,
Você precisa reavaliar a sua rotina porque tem alguma coisa errada aí. Se você não tem 5 minutos do seu dia para dedicar para você mesmo, alguma coisa está errada. Mas talvez você tenha, não esteja priorizando isso, né? Então, se tem desculpas para não meditar, avalie as desculpas. Mas por quê? Ah, mas eu durmo, Roberta, é inevitável. Então dorme. Dorme e deixa a meditação lá rolando, porque a sua mente subconsciente ela vai estar trabalhando ali naquele momento. A sua mente consciente vai dormir, mas o seu subconsciente vai estar trabalhando também. E se a meditação tem 5 minutos, você dormiu no primeiro minuto, no outro dia você dorme no segundo, no outro dia você dorme no terceiro. É a consistência que vai dar a toada da sua prática meditativa. Então, a primeira é questione as suas desculpas. A segunda haja com o que a gente falou num vídeo lá, eu acho que talvez foi o primeiro vídeo que eu fiz por aqui, tem lá no portal, vocês conseguem ver de forma organizada, eu já mandei o link no e-mail de vocês. Consciência, coerência e consistência. Consciência. Tomamos consciência hoje de quê? De que a meditação auxilia na autorresponsabilidade. Uau! A meditação vai me permitir que eu seja mais autorresponsável. Nossa, eu estou consciente disso agora. Então, eu tenho que ser coerente com isso. Se eu sei que a meditação vai desenvolver a minha autorresponsabilidade, dentro de 1 milhão de coisas, melhora o sono, melhora a autoestima, melhora a concentração, não melhora tanta coisa, mas vamos colocar, a meditação melhora a minha autorresponsabilidade, também consciência disso. Então, o segundo ponto, preciso ser coerente com isso, se é bom para mim, eu vou praticar meditação. Então, amanhã vocês vão fazer meditação. De manhã, ou na hora de dormir, ou na hora do almoço, ou na hora que quiser. A melhor hora de meditar é a hora que você consegue. Essa é a melhor hora de meditar. Amanhã eu vou meditar, eu vou ser coerente com isso. Mas aí eu medito só amanhã, não medito nunca mais. Então eu não sou o terceiro C, consistente. Consciência, coerência e consistência. Isso não é só para meditação, para todos os conteúdos do portal. Uau, o portal Desperte Sua Essência está sendo muito bom para mim, tomei consciência disso. Então seja coerente, assista aos vídeos, participe dos encontros ao vivo, leia o livro do mês. Ah, mas aí eu vejo um vídeo na vida, outro na morte. Falta consistência. Esse é o segredo da transformação. Consciência, coerência e consistência. Então, a primeira tarefa, se questione as suas desculpas. E depois, consciência, coerência e consistência. Última tarefa, vou deixar aqui na sequência, no nosso grupo do Telegram, uma meditação que eu gravei especialmente para vocês iniciarem esse processo da prática meditativa e para a gente despertar em nós esse observador que olha de fora as situações sem reagir e sendo autorresponsável aí na vida cotidiana. Porque é isso que esse portal, que o nosso grupo prega. É uma espiritualidade, são conhecimentos aplicados à vida cotidiana. Muita gratidão, faça a meditação, me dê um retorno no Facebook ou no privado sobre o que vocês acharam. Eu vou ficar muito feliz em ler e comentar os escritos, os comentários de vocês. Gratidão, namastê.